tá certo? Aproveito para dizer aos irmãos que nós temos nas Escrituras alento, palavras de exortação, e o Salmo 84, que eu convido você a abrir agora a sua Bíblia e ler comigo. Não teremos hoje a projeção aí, porque eu quero que você me acompanhe na Escritura, pelo original, tá certo? Aqui pela palavra mesmo, pela Bíblia. Salmo 84, nós vamos ler os 7 primeiros versículos dele. Salmo 84, de 1 a 7. Salmo 84, versículos de 1 a 7. O tema dessa mensagem é Vencendo o Vale. Vencendo o Vale. Ministrei esse tema, a palavra nesse tema, inclusive nesse texto, uma vez que hoje o computador, antes era aqueles arquivos que nós tínhamos, eu alcancei ainda a máquina de datilografar, não é? Nós guardávamos alguns arquivos de pregações, que nós pregadores chamamos de canteiro de pregações. Mas hoje com o computador é possível ver até o dia que eu preguei aqui e o ano de 2015, ou seja, 6 anos atrás, aproximadamente, nós trouxemos uma palavra bíblica a esta igreja, naquele ano, sobre esse salmo. É muito tempo. Isso aqui a gente tem que pregar todo ano, no mínimo, todo mês, né? Tema como esse aqui, e em cima do Salmo 84, versículos de 1 a 7. O texto diz assim, irmãos: Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparece perante Deus. Vencendo o vale, irmãos, é o tema dessa pregação, e uma rápida palavra em cima do salmo. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo, a autoria é desconhecida, mas possivelmente o autor dele era alguém que não estava mais em Jerusalém, no templo do Senhor. Ele estava afastado, ele morava afastado do templo, e ele tinha saudades de estar na casa de Deus. Ele faz menção, inclusive, de uma das vezes que ele foi ao templo, quem sabe, nessa ida ao templo, ele viu que os passarinhos faziam ninhos, como costumeiramente acontece. O ano passado, quando nós estávamos recolhidos durante aqueles 6 meses do ano passado, de março até setembro, vindo aqui na semana e indo aqui pelo corredor que nós temos da escola bíblica, aí vi um ninho, e até mandei para os irmãos, não sei quantos irmãos lembram, o ninho e com os filhotes, pelo menos 2 deu para ver em cima, e lembrei desse salmo, inevitavelmente, porque o autor do salmo, ele vai ao templo, e ele disse: Senhor, eu lembro que uma das idas para o templo, até os passarinhos fizeram os seus ninhos na casa do Senhor, para criar os seus filhotes ali, e dar guarida a eles durante aquele período. E ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, não é? Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, para poder estar na casa do Senhor, e eu desejo estar também lá. Só que ele já estava distante, ele já estava longe da casa de Deus, ele morava distante.
E no versículo 4 diz: como são felizes os que habitam em tua casa, louvar-te-ão sem cessar. Como são felizes, versículo 5, os que em ti encontram sua força, os que são peregrinos de coração. E aí ele lembra que para chegar no templo, ele precisava peregrinar, por isso que esse salmo é chamado um dos salmos de peregrinação. Ele tinha que peregrinar até o templo, sair de sua casa, passar pelo vale de Baca. Ele lembra desse vale, desconhecido para a geografia atual, só conhecido na Bíblia, mas não podemos dizer que não existia, porque era chamado Baca, ou Bacá na língua hebraica, quer dizer choro, lamento. Vale de Baca é o vale de lágrimas, é o vale do choro. Possivelmente ali as pessoas passavam e alguns funerais aconteciam naquele local. Era próprio de se enterrar gente ali. E por isso que se chega à conclusão de que era um lugar de lágrimas, era um lugar onde as pessoas iam e podiam visitar aqueles monumentos de pedra, aqueles registros de pedra, onde tinham pessoas queridas sepultadas ali. Por isso o vale de lágrimas, por isso o vale do choro, por isso o vale do lamento. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, porque também quando esse lugar ele tinha a sua estação de chuva, ele enchia de fato. Era um lugar seco, era um lugar árido, mas no tempo de chuvas ele se enchia, ali fluíam rios, corriam no vale rios. E nós percebemos que no versículo 7 ele encerra dizendo: prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Então esse é um contexto do texto, do Salmo. E nessa noite, com esse tema, irmãos, nós entendemos que nós não conhecemos o Vale de Baca presencialmente, mas nós passamos pela vida e enfrentamos em maior ou em menor proporção vale de choro, vale de lágrimas, vale de lamento. Entendemos que a palavra de Deus nos mostra que por vezes, e muitas vezes em nosso caminhar, nem tudo é plano, nem tudo é planície. Existem os vales, existem as depressões, literalmente, nos relevos da nossa vida, da geografia que enfrentamos em nossa vida. Então nem tudo é plano. Existem esses altos e baixos, naturalmente. Fazem parte da vida e da vida cristã de forma especial. E nós entendemos que nem tudo é um jardim florido. Ao caminharmos na trajetória dessa vida, e quanto mais se andar aí, quanto mais vai se perceber de que, de fato, a vida não é um jardim florido apenas. Existem momentos que nós precisamos, sim, olhar as flores, contemplar as flores, olhar os lírios do campo, perceber o cuidado de Deus por elas, uma vegetação que nos ensina muito, mas nós percebemos que a nossa vida, e em nossa vida existem momentos de tribulações, de dificuldades, de perdas, de luto, de dor, de lágrimas, de choro, de lamento. Então todos nós temos um vale de Baca. Todos nós enfrentamos. Ou enfrentamos, ou estamos passando, ou vamos passar. Ninguém se engane com isso. E é interessante notar que famílias também passam. Principalmente num momento como esse, de perdas. Se você não conhece alguém que perdeu um ente querido, acho que você não está por aqui. Porque nós temos registro, não foi em nossa família, em alguém perto, que perdeu gente querida. E viveu, e está vivendo um momento de luto, de dor. E quanto mais querido, mais a dor. É uma dor que a gente não sabe nem explicar, mas a gente sente e dói. Então, famílias que enfrentam, nesse momento, enquanto estamos aqui cultuando, famílias estão recebendo informação de tristeza, de dor, de separação. As igrejas
Nós temos registro, irmãos, de que a igreja em Fortaleza, 50 membros daquela igreja partiram, morreram nessa de Covid. 50 pessoas. É uma perda enorme. Se fosse uma, já era grande. Então, foi um momento que, até hoje, que a igreja sente isso. As nações e o mundo estão, nesse momento, nesse vale de Baca. Nesse vale de Baca. E em algum momento histórico pontual, passamos e agora nós estamos passando, de fato, pelo nosso vale de lamento, pelo vale de Baca. O salmista, irmãos, ele passou por essa terrível experiência, ele usa essa experiência pessoal para nos dar uma fórmula. Mas não é uma fórmula mágica, não. Não é uma varinha de condão. É uma fórmula bíblica. São valores bíblicos, posicionamentos bíblicos, atitudes pautadas na Bíblia, para que nós possamos atravessar esse vale, sair dele. E sair dele. Porque há momento de choro, de lamento, mas há momento de que a gente tem que passar para o outro lado. Porque ninguém, em perfeito juízo, quer ficar no vale de Baca. As pessoas que enfrentam situações de perdas, de tribulações, de dificuldades, e que ficam remoendo aquilo ali, remoendo. Elas estão dizendo que elas se apegaram tanto à dor, e têm a dor agora como um álibi. E não visualizam o sair, o dar a volta por cima e sair do vale de Baca, do vale de lamento. É momento de lamentar? É. Mas a vida não é só um lamento também. É preciso a gente ver lá para frente, à frente, olhar. É preciso ter esperança. É preciso alimentar os sonhos e as promessas de Deus em nossa vida. É preciso ter a noção clara de que o vale não é o lugar de moradia. Mas nunca foi, irmãos. Até porque é um lugar de perda, um lugar de dor e um lugar perigoso. As pessoas, quando desciam no vale também, elas eram assaltadas, algumas até mortas. Eram lugares onde aqueles meliantes da época, ladrões, assaltantes, assassinos mesmo, eles ficavam à espreita, para, como aquela parábola do bom samaritano, lembra? Que Jesus contou, as pessoas fossem ali assaltadas, e algumas delas mortas. Então, vale não é lugar de moradia. Não é, meu irmão. Minha irmã, vale não é lugar de você colocar uma tenda e dizer, que bom este lugar, Senhor, vamos morar aqui. Não. Deserto é temporal, não é lugar de moradia. O barco, diante da situação de uma tempestade, como pregamos no domingo desse atrás, não é lugar de você morar. E onde é que vai morar, pastor? É na calmaria? É nas montanhas? Sempre não. Mas é passar. É não se conformar com aquele lugar. É não entender que ali foi feito para você ficar para sempre. Então, irmãos, nós temos aqui algumas propostas bíblicas para que nós possamos enfrentar esse vale de Baca, esse vale de dor, esse vale de lamento. Primeiro, é preciso ter Deus como fonte de nossa força. É preciso ter Deus como fonte de nossa força. Note no versículo 5, o que é que tem aí? Vá para a Bíblia agora. Diz assim, como são felizes os que em ti encontram sua força. Em outras versões tem, os que de ti recebem forças. É preciso ter Deus como fonte de nossa força. Deus é a nossa, eu lembro lá do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente onde? Na angústia. Ter Deus como nossa força. Irmãos, só vence o vale de lágrimas aquele que faz de Deus a sua fonte e a sua força. Aquele que faz do Senhor dos exércitos, como o salmista fez a menção,
o seu Deus e a sua força. Isso porque não há força humana que resista ao vale de Baca, ao vale de lágrimas. Conhecimento, na hora do desespero, da depressão, da tragédia, não são suficientes. Esse conhecimento, esse entendimento, os artifícios que nós temos, qualquer força, habilidade, conhecimento humanos, são insuficientes, irmãos, para que nós possamos enfrentar o vale de Baca, comparada à pressão das adversidades que nós enfrentamos. Então, só Deus mesmo, sendo, aliás, a nossa força, nós temos condições de passar pelo vale de Baca, de enfrentar o vale de Baca e de sair do vale de Baca, tendo Deus como força, como a nossa força. Portanto, só vence o vale de Baca aquele que já entra nele, afirmando de onde vem a sua força. De onde vem a sua força? Vem de suas habilidades. No momento de dificuldade, por mais habilidoso que você seja, existem dificuldades e problemas que vêm e nós não temos como agir. As nossas mãos parecem que são amarradas, o nosso entendimento a gente busca de um lado, busca de outro, vai para um lado, vai para outro, e parece que as coisas vão piorando. Já viu isso? Parece que quanto mais você quer resolver, mais vão piorando. Em vez de melhorar em algumas ações nossas, elas vão piorando. E aí se torna um problema insolúvel para nós, humanamente falando. Porque assim, as situações, quando são para serem resolvidas humanamente, meu irmão, ore e faça. Ore e haja. Não tem que estar orando e dizendo, Senhor, agora se revela aqui a mim, no que eu tenho que fazer, me ajuda aqui, que agora o Senhor manda um sinal aqui para mim, um relâmpago, alguma coisa que eu possa entender que eu tenho que... Não! Quando está ao nosso alcance, nós temos que orar e fazer. Está doente, disse Tiago, você ore e vá para o médico. É assim, toma o remédio e ore. Então, só de fato vence o vale de Baca quem já entra nele afirmando de onde vem a sua força. E a nossa força vem de quem? Vem do Senhor dos exércitos. Irmãos, talvez alguém aqui vai aprender agora e não vai esquecer mais nunca. Já não vai esquecer jamais isso aqui. Às vezes a expressão Senhor dos exércitos, na língua que foi escrito esse livro aqui, aquele Deus dos exércitos, ele traz a ideia de uma guerra. Por isso que ele usa o termo exércitos, comandante. Ele traz a ideia de luta. E essa luta não somos nós que militamos, porque nós não temos força. Essa luta, ela é encabeçada, ela é travada pelo Senhor dos exércitos, que já é vencedor. Ele não vai vencer, ele é vencedor. Então, nós já podemos afirmar que a nossa força vem do Senhor dos exércitos, porque a vitória é nossa em nome dele. É ele quem nos dará a vitória. O sábio lá em Provérbios já disse que o cavalo preparava-se para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem? Do Senhor. A vitória vem do Senhor. Então, primeiro aspecto aqui em relação a vencendo o vale, tenha Deus como força maior, meu irmão. Tenha Deus como força maior. Agarre-se em Deus como a única força propulsora para você sair do vale, sair da dificuldade, sair do problema, enfrentar o problema. E não correr dele, mas dizendo, é como Davi, lembra a encenação de Davi, aliás, o cenário de Davi? Que ali não foi encenação, coisa nenhuma, ali foi realidade nua e crua, né? O gigante Golias, um homem que era altíssimo, habilidoso na batalha, durante uma semana chegava e zombava do exército inteiro, um homem só. Cadê aí o valente de vocês? Quem é que vem? Isso de manhã e de tarde. Todo mundo tremendo de medo.
Até o rei Saul se escondeu lá na cabana dele, na tenda. Até que apareceu um rapazinho lá, chamado Davi, que foi tido como intruso, levando comida para os seus irmãos, que o seu pai Jessé tinha mandado. Leva lá, meu filho, comida para os seus irmãos, vê como está a batalha lá. Foi quando ele chega, é repreendido logo pelo irmão mais velho. O que é que você veio fazer aqui? Veio aqui abrilhudar? Isso aqui não é lugar para você, não. Foi quando ele ouve o gigante Golias dizendo: cadê? Quem é que vai me enfrentar? E ele disse: quem é esse? Que está afrontando não a nós, mas está afrontando o Senhor dos Exércitos. Note que as pessoas que nós pensamos, meu irmão, minha irmã, coloque isso na sua mente para você não esquecer jamais também. Não pense que o seu arqui-inimigo é gente, não. Porque Davi faz a leitura correta. Quem é esse que está aí afrontando o Senhor dos Exércitos? Se você está alinhado com Deus, se você é chamado servo de Deus, serva de Deus, crente em Cristo Jesus, na verdade a afronta não é pessoal. Ela pode até ser no âmbito, mas entenda como Davi faz a leitura da coisa. E lá na frente, no campo já de batalha, sem armadura nenhuma, como ele era, ele diz: tu vens a mim com espadas e varapaus, com tanta armadura, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E foi vitorioso, tendo Deus como força maior. Mas, irmãos, nós vamos entender também, num segundo momento, que para vencermos o vale é preciso ter a geografia do coração mudada, o terreno do coração mudado. E percebemos isso também no versículo 5. Bem-aventurado o homem em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, o vale seco, o vale de lágrimas, faz dele o quê? Um manancial. Ter a geografia do coração aplanada. Ter a geografia do coração mudada. São aqueles cuja geografia do coração foi alterada. O seu coração já foi aplanado, nivelado. Eles que agora têm um coração plano e sem tortuosidade. Não é um coração torto. Coração torto é uma lástima. Coração que tem altos e baixos vai ser uma tragédia. Mas é aquele que tem a geografia do coração mudada, aplanada. As grandes empresas, quando vão fazer as construções de grande porte, conjuntos habitacionais, prédios, etc. Não é a nossa área, mas todos nós sabemos que eles têm que fazer um nivelamento ali do terreno, porque senão vai ser uma tragédia. Imagina se não houver aquele aplanar do terreno. Tem muita gente que precisa ter o coração aplanado. Tem muito pastor, tem muito líder de igreja, tem muito governante, tem muito crente, tem muito esposo, tem muita esposa, tem muito filho, que precisa ter o coração aplanado. Tem arestas demais, irmãos. E o Senhor dos Exércitos precisa passar a plana dele. Tem a geografia do coração mudada. É um segundo passo para você sair correndo desse vale de lágrimas. Irmãos, nós entendemos que só muda a situação do lado de fora quem tem a situação do lado de dentro mudada. Só muda do lado de fora quem tem a situação do lado de dentro do coração mudada. Tem gente que pensa que mudando a sua fisionomia, fazendo isso e aquilo, colocando, você pode fazer isso porque
por outro motivo. Mas espiritualmente, para mudar por fora, tem que mudar por dentro. Não existe uma mudança de fora para dentro, mas ela ocorre de dentro para fora. Se embeleze, meu irmão. Faça tudo quanto for possível para que a sua aparência seja boa. Isso não há problema algum. Mas entenda que em questões espirituais, trabalhadas por Deus em nossa vida, nós precisamos mudar lá dentro. Aquele que tem a geografia do coração mudada. O relevo do coração é trabalhado pelo Senhor, aplanado. Então, nós precisamos ter Deus como força maior. E segundo, a geografia do coração mudado, os terrenos do nosso coração aplanados. Mas há um terceiro e último aspecto, irmãos, em relação a esse texto. É que preciso viver a lição da graça para sair do vale de Baca. Viver a lição da graça. E um texto que nós não lemos, no versículo 11, vou pedir que você vá um pouquinho mais adiante, que nós lemos até o 7 do Salmo 84. Versículo 11 diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum, em outras versões tem, não negará bem algum, aos que andam na retidão. Então, viver a lição da graça aqui, apegar-se à graça de Deus, não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, não é porque eu faço ou desfaço, não é porque eu tenho habilidade, não é porque a minha família é influente, não é porque eu jejuo, nem mesmo o jejum, já viu? Não é porque eu faço isso ou aquilo, mas por causa da graça, e graça é favor imerecido. Graça é de graça, por mais que você faça, você vai entender que não ocorre pelo que você faz, mas porque Ele é dado. Porque Ele é dado. Quando a gente recebe um presente, tinha um irmão aqui, chamado Marculino, pai da nossa irmã Maria Lúcia, que faleceu recentemente. Dizem os irmãos, naquele tempo, eu era um menino aqui, não é? Que quando ele recebia um presente, ele queria saber o valor do presente. Agora imagina para quê? Alguns aqui conheceram, lembro do irmão Marculino. Diz que para dar o dízimo do presente. Não é? Queria saber quanto foi. Não sabemos. Eu já recebi algum presente que a pessoa esqueceu, ali foi esquecimento. E aí eu vi o valor, né? Eu vi o valor, pronto. Mas assim, não paguei nada por ele. Foi de graça. Porque presente é dado, assim como a graça de Deus é dada. Ela não é conquistada. Quem conquistou por nós foi Cristo Jesus na cruz. Então nos é dado. Então viva a lição da graça, meu irmão. Viva, apegue-se à graça de Deus, que é maior do que tudo, é maior do que a saudade, é maior do que a dor, é maior do que o choro, é maior do que o lamento, é maior do que a perda, é maior do que o luto, ela é maior do que as tribulações que nós enfrentamos, é maior do que o nosso pecado. Como diz maravilhosa graça, o maravilhoso hino, maior que o nosso pecado vil. Essa lição, irmãos, ela está presente nesse salmo, a lição de viver a graça, mesmo no vale, mesmo diante de uma passagem pelo vale. O vale de lágrimas, irmãos, recebe a graça de Deus quando estamos nele, e não esgota essa graça, porque a graça é inesgotável. Quando estamos diante de um vale de lágrimas, recebemos graça de Deus, e por mais que você use, por mais que você seja alvo dela,
ela jamais se esgota. Ela jamais chega ao fim. São como as misericórdias do Senhor, que a própria palavra diz, que são a causa de não sermos consumidos, porque elas são renovadas cada manhã em nossa vida. O seu vale de lágrimas, de tristeza. Tem gente aqui que está dizendo, pastor, não estou nesse negócio não. Ao contrário, tem muito que celebrar. Louvado seja Deus, meu irmão. Celebre mesmo, glorifique a Deus, pule. Inclusive, quando estávamos cantando aqui, não é? Eu, porque sou meio travadinho, a minha formação musical, eles aqui já conhecem. Sou meio travadinho, até para bater palma o tempo vai meio incerto, né? Embora entenda muito. Mas se você quiser celebrar, levantando mãos, e alguns irmãos até aqui chegam a pular, batendo palmas, faça isso, porque Batista faz isso também. No passado nós pensávamos que era questão doutrinária bater palmas, imagina. Quem disse que isso tem nada a ver? Agora, conquanto que seja feito com ordem-decência, e ele já sabe muito bem aqui, louvado seja Deus, de que a gente não tem que estar monitorando, para a direita, para lá para a esquerda, bata a palma, levanta a mão. Não. Isso é voluntariamente, quando a igreja faz no todo, bênção, irmãos. Não é? Se é momento, se você está passando um momento de vitória na sua vida, celebre mesmo. Mas eu quero dizer a você que não. Você precisa entender que tem gente também que está num vale de lamento, de dor, num vale de baca. Irmãos, nosso vale de lágrimas, nossa tristeza, dor, seja do tamanho que for, da profundidade que for, da largura que for, não estanca a graça de Deus. Não faz com que ela se esgote. Pois, como eu já disse, a graça de Deus é inesgotável. Então, tenho Deus como força maior para sair, para enfrentar esse lágrima e sair dele, esse vale de lágrimas, de dor, de luta. Preciso viver, de fato, a lição da graça e entender claramente de que Deus me dá forças num momento como esse, de tal forma que ela não se esgota. Ela não acaba. Então, para atravessar o vale e sair dele, tem essas três posturas que você e eu, nós temos como passar e chegar, sim, em Sião. O versículo 7 que nós lemos diz claramente isso. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante o Senhor. Em Sião. Ou seja, na casa de Deus distante, passava pelo vale para chegar até o local de culto e chegavam em Sião. No nosso caso aqui, Sião não é a cidade de Jerusalém. Está lá em Israel. Sião é a nossa pátria celestial, a nossa morada celestial. Que alguns aqui não querem ir agora, estão certos. Vamos aproveitar e viver a graça de Deus nesse vale, passar dele, ter vitória, e o dia que Deus quiser, por sua soberania, nos convocar até Sião, a Sião celestial. Tenha Deus como fonte de sua força, meu irmão, minha irmã. Tenha a geografia do seu coração mudada, aplanada, e viva a lição da graça de Deus na sua vida. Com essas atitudes, você pode transformar o seu vale de lágrimas em vale de bênçãos. Em vale de bênçãos. Porque, repito uma frase que disse aqui, e que se você pelo menos sair, ou você pelo menos em sua casa guardar isso, você guardou bem uma parte importante dessa ministração bíblica. Vale não foi feito
para a gente ficar morando. É uma passagem. Vale não foi feito para a gente ficar remoendo a nossa dor, a nossa perda. E até tendo pena de nós mesmos. Ou procurando a atenção de alguém para que olhe a nossa dor. Não, não foi feito para isso. Vale foi feito para nós passarmos, enfrentarmos, porque faz parte da vida. E nós passarmos e chegarmos até o vale de bênçãos. Ou até mesmo no vale de lágrimas, de dor, ter esse vale transformado em manancial. Manancial. Que a palavra ministrada nesse momento, ela entre em seu coração. E ela encontre terreno fértil em sua vida, em minha vida. Para que nós possamos ter claramente a convicção, a solidez, a firmeza daquilo que já cremos, de que o Senhor dos Exércitos, de fato, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Vamos orar, meus queridos, agora. Aqui é onde até eu posso ir. Não posso ir além. Não posso fazer com que essas palavras agora elas se transformem em algo real, concreto. Elas são vida, são sementes. E eu lancei aqui, por misericórdia e graça. Agora você tem como terminar o sermão, como eu costumo dizer. Cabe a você terminar. Cabe a você dar o andamento agora dessa palavra que eu só posso ir até aqui. Então, dê andamento, meu irmão, a essa pregação na sua vida. Termine essa mensagem bíblica na sua vida, cumprindo isso, agindo dessa forma, e nós teremos sim vitória. Me acompanhe nessa oração mais uma, e você orando também comigo, e clamando ao Senhor dos Exércitos. Senhor, nós te agradecemos, ó Senhor dos Exércitos, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, porque o Senhor milita as nossas guerras. Na realidade, as nossas guerras não são nossas, elas são tuas, Senhor. Porque cremos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Quando entendemos que o comando de nossas lutas está na mão daquele Deus que tudo pode, nós descansamos, nós temos força, a nossa força está em Ti, e entendemos que o nosso coração precisa ser aplanado, e percebemos claramente que viver um período de vale é beber da graça, algo fundamental e necessário para que possamos sair do vale de lágrimas, do vale de Baca de nossas vidas. Ó Deus, faz com que cada um que ouviu essa palavra aqui nessa noite, esteja em casa, esteja no trabalho, esteja onde estiver, ou aqui, nós possamos inocular em nossos corações e nossa mente essas estratégias poderosas de vivermos e de percebermos que o Senhor nos concede, sim, vitória sobre o vale e nos faz passar e transformar os vales da nossa vida em vales de bênçãos, como nós falamos. Nós oramos, Senhor, e já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos.